Querido amigo e irmão, muito boa noite. Sou o pastor Reginaldo e mais uma vez aqui eu trago uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, analisando a Sagrada Escritura. E hoje, mais uma vez, aqui em uma análise que eu estava fazendo, eu quero te falar alguma coisa sobre o quanto é difícil, o quanto tem sido difícil viver o Evangelho nos dias atuais. É bem verdade que ser evangélico é muito fácil. A cada momento, a cada instante, eu diria que até a cada minuto. Eu não sei porque uma certa feita eu estava lendo e eu vi que a cada X minutos abria uma igreja apenas no Brasil. Então imagine você que um país de dimensões continentais como o nosso, abrindo uma igreja a cada X minutos, quantas placas evangélicas nós temos? E cada igreja, ela tende para um lado, pentecostal, neopentecostal, liberal, e por aí vai. São doutrinas tantas que acredito que acaba por confundir a mente das pessoas que de fato querem, de uma certa forma, sem ter um conhecimento aprofundado, seguir o verdadeiro Evangelho. E por isso costumo dizer que eu não prego placa, eu prego a palavra de Deus e eu prego a salvação. Todas as pessoas algumas que conheço hoje que se dizem evangélicas, cristãs, no dia a dia os seus comportamentos não condizem com aquilo que pregam com a sua boca. Agora veja que em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, já há muito tempo atrás, Paulo escreveu: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós, nos dias atuais, nos confrontamos com doutrinas diversificadas, humanas, dogmas, e cada um aponta o dedo para o outro dizendo estar certo. Agora, hoje, eu gostaria que você olhasse para o contexto bíblico e que você pedisse ao Espírito Santo que ele direcionasse o seu entendimento, clareasse as coisas na sua mente. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica-se no nosso espírito. Quando nós temos esta relação correta com Deus, esta relação verdadeira com Deus, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito se nós estamos corretos ou não naquilo que estamos fazendo, pretendendo fazer, aquilo que empreendemos, aquilo que começamos, aquilo que estamos fazendo errado. Nós nos sentimos de certa forma corrigidos e nós mesmos nos buscamos corrigir por si só. Quando o próprio Paulo ele disse em Coríntios, examine-se pois o homem a si mesmo, é justamente isso que ele estava dizendo. Um não deve cuidar da vida do outro. Um não deve apontar o dedo para o outro dizendo estar errado ou não. Você pregar o Evangelho para uma pessoa, para que ela, do cativeiro do pecado, seja liberta e ela comece a caminhar por um caminho de luz, isto é correto. Agora, se a pessoa não olha na integridade as profundidades da Bíblia como um todo, como ela vai saber que está encaminhando alguém para um caminho de luz? É difícil um cego guiar outro cego.
Essa breve mensagem de hoje nos lembra que, desde os tempos bíblicos, seguir e viver com Cristo, assim como hoje vivenciar a nossa fé no Evangelho, nunca foi e nunca será isento de desafios. As dificuldades que nós enfrentamos hoje em vivenciar a nossa fé ecoam uma realidade presente já outrora nas Escrituras. Mesmo assim, os primeiros cristãos encontraram a força e a esperança na própria fé. Mas assim como os primeiros cristãos, nós também podemos perseverar com a certeza da presença e do amor de Deus nas nossas vidas em meio às tribulações. Se nós buscarmos nas Escrituras apenas um exemplo, a Bíblia diz sobre Estevão, que próprio Paulo, antes de ser Paulo, conhecido como Saulo, era um perseguidor de cristãos. E este Saulo entregou Estevão para ser apedrejado. E ele assistiu o apedrejamento de Estevão. Agora, veja você que quando Estevão, diz a Bíblia, estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Jesus Cristo assentado à destra de Deus Pai, os céus abertos sobre ele. Que nesta noite você possa ter a convicção e a certeza do caminho que você está seguindo. E eu volto a dizer, não é seguir dogmas humanos, não é seguir nenhum tipo de doutrina, de qualquer placa. É simplesmente seguir aquilo que a Bíblia pede. A Bíblia diz, ser santo como eu sou santo, Jesus disse. A Bíblia diz que não é para assentarmos à roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que não é para nos entregarmos a bebida forte. A Bíblia diz que não é para sermos ladrões. A Bíblia diz que não é para sermos pessoas que prostituem. A Bíblia diz que não é para nós sermos pessoas enganadoras e mentirosas. Então, quando nós nos afastamos de tudo aquilo que a Bíblia condena, nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo está fazendo morada em nosso coração. Você que quer hoje renovar os seus votos com o Senhor e dizer, Pai, eu não quero mais seguir nenhum dogma humano. Eu não quero mais ser nenhum tipo de pessoa presa por um cabresto ou uma coleira. Mas eu quero te servir porque a tua palavra diz que o Senhor é justiça, é força, mas também é liberdade. E hoje o Evangelho está sendo pregado confundindo esta liberdade. A liberdade em Deus não nos dá o direito de fazer o que quer, ir como pecador e continuar como pecador, porque Deus é amor. Esse tipo de pregação é errada perante a Bíblia. Aquele que tem a marca de Cristo, ele tem transformação. E essa transformação nada tem a ver porque eu entrei na igreja A, B ou C e lá me exige que eu não faça o que eu faço. Nada tem a ver com isso. Tem a ver em reconhecer que quem está morando em mim a partir de agora é santo e não se contamina com o pecado. E é ter a convicção do que a Bíblia diz que eu preciso ser: a luz do mundo e o sal da terra. A luz, quando ela chega em um lugar onde há trevas, ela rompe a treva. Ela não é engolida pelas trevas. Ela não é sobreposta pelas trevas. E ser o sal significa temperar o ambiente. Não deixar aquela coisa totalmente desgovernada à mercê de espíritos imundos. Eu oro por você nesta noite. Faça um voto hoje de vida com o Senhor. Reconcilie-se com Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor e deixe Ele iluminar a sua vida, os seus caminhos, o seu casamento, o seu relacionamento, e você verá que tudo poderá mudar de forma muito rápida quando o Senhor estiver no controle total da sua vida. Senhor Jesus,
Esta palavra de hoje, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, é uma palavra muito direta. Analisando apenas, ó Deus, um versículo da Tua Sagrada Escritura, onde disse que os cristãos do passado também eram perseguidos. Estevão foi apedrejado, Senhor, e morreu apedrejado. Mas antes, ele mencionou estar vendo os céus abertos em direção a ele e o Senhor Jesus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O próprio Saulo, que nesta passagem presenciava o apedrejamento de Estevão, foi transformado, perdoado e ganhou um novo nome de Paulo. Ele mesmo sofreu por diversas vezes perseguições e também foi morto. Senhor, que esta pessoa que me acompanha, esta pessoa que muitas vezes ela mesma se questiona o quão difícil é servir ao Senhor e entender todas as coisas, é porque Satanás tem usado hipotéticos líderes religiosos para disseminar, Pai, um evangelho falso, onde venha como estás e permanece do jeito que é. Ou seja, se dizer evangélico sem sofrer nenhuma transformação. E a transformação, ela não vem por imposição, Senhor, de doutrinas e dogmas humanos. Ela vem porque o Senhor transforma o homem e a mulher de dentro para fora. O homem e a mulher que te serve, Pai, tem um coração limpo e puro, tem um coração que sabe amar o seu próximo e que vê de verdade que a dor alheia também é sua. Pai, que nesta noite o Senhor possa aceitar esta pessoa que renova os votos contigo, esta pessoa que se entrega a Ti e esta pessoa que se reconcilia contigo. Escreve o nome delas no livro da vida e que elas possam sentir e viver esta transformação a partir de hoje e ver que o que transforma, Pai, não são pregações vazias e imposições humanas, mas o que transforma de verdade a nossa vida é ter uma vida no dia a dia, sendo igreja e estando com o Senhor nas orações, nos jejuns e principalmente na maneira de viver o nosso dia a dia. De vigilância, ensina esta pessoa a respeitar aquilo que ela aprende na Tua Sagrada Escritura e assim ela será livre. A Tua palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ensina esta pessoa nesta noite, Senhor Jesus Cristo, no Teu nome santo, ensina esta pessoa a resistir às tentações de Satanás, às tentações do pecado, às tentações do vício, da prostituição, às tentações, ó Pai, da mentira e de tantas outras coisas que farão com que ela perca a sua própria salvação. Tenha misericórdia e seja, Pai, o nosso professor, o nosso ajudador, para que o Senhor glorifique o Teu nome nas nossas vidas e no nosso viver diário. Eu oro, peço e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui de volta neste mesmo canal com o programa Começando o Seu Dia com Deus. Nos ajude a evangelizar, coloque esta gravação, este link, compartilhe no seu grupo de amigos, de familiares, ou onde você puder compartilhar, e Deus irá lhe recompensar. Você, levando a semente do amor e da transformação, do Evangelho verdadeiro, ao coração das pessoas, você estará ajudando um pecador a se arrepender e ter o seu nome escrito no livro da vida pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida,
Até amanhã, tenha uma noite feliz, um bom descanso e até lá.